um dinheiro sem lastro na economia, se você imprime dinheiro para aumentar o salário do político, os preços do mercado, eles têm uma variação, e essa variação, ele gera uma inflação. Então, as políticas públicas populistas tomadas, elas atrapalham de uma forma tão grande o encaminhar da economia, e é um processo natural de oferta e de demanda, e vai fazer todo esse desarranjo econômico que nós estamos vendo hoje. Eu me fiz, claro, eu tentei usar os exemplos mais simples possíveis para que vocês consigam entender essa relação para o Felipe continuar a explicação dele em relação a isso. Já já eu vou abrir para perguntas, viu, gente? Eu estou vendo que tem gente levantando a mão aí, já eu abro. Deixa eu só concluir o raciocínio, Felipe. No mundo ideal, no mundo sem intervenção, como os juros funcionaria? O juros seria medido pela quantidade real de poupança e a quantidade real de investidores. Esses investidores, quando demandam mais dinheiro, lembrando de uma forma bem grosseira que os juros é o preço do dinheiro no futuro, não é um pouco mais complexo, mas para fins didáticos, vamos colocar assim. Então, a taxa de juros seria equilibrada nesse sentido. Mais investidores demandando mais dinheiro, maior taxa de juros, mais poupadores e menos investidores, menor taxa de juros, e assim ficaria a economia funcionando. No mundo que a gente vive, é um mundo de intervenção governamental, lei de moeda de curso forçado, né? Moeda de curso forçado é aquela que você é obrigado a utilizar para fazer os seus meios de troca. E assim, naturalmente, tudo que tem a ver com o valor do seu dinheiro tem a ver com medidas que o governo vai tomar, incluindo a taxa Selic, incluindo as consequências da inflação, podem culpar diretamente o governo, que todos os dedinhos dele estão lá nessa consequência. Com relação à taxa Selic, uma das piores consequências é o tal do rent-seeking. Porque, como o Jean disse, por que você vai emprestar, você vai abrir uma empresa se o governo está te pagando uma taxa de juros muito mais alta do que garantido, uma renda fixa, do que qualquer outro tipo de investimento que você, investidor, vai fazer. Então, você, num ambiente de taxa de juros altos, é óbvio, a ação racional é que você vá lá e escolha aplicar no Tesouro, emprestar esse dinheiro para o governo para ter garantido aquele rendimento até o final do teu empréstimo, do que você pegar esse dinheiro e abrir uma empresa. Com empresa você vem com todos os custos, os riscos que tem, as incertezas que tem, os riscos de mercado, os riscos de crédito, os riscos jurídicos, a insegurança jurídica. Obviamente, você não vai fazer isso. E como recursos são escassos, como existe custo de oportunidade, como existe trade-offs, para você fazer uma coisa, você tem que abrir mão de outra. O dinheiro que você está colocando, emprestando no governo, é um dinheiro que você está deixando de gerar emprego. E, inclusive, empregos e trabalho vão gerar mais tributos, né? Isso é o rent-seeking, né? O rentismo, que é ruim, né? É claro que, como política que o governo faz para controlar a inflação, ele vai subir os juros, porque a inflação ela também tem consequências horrorosas. É o tal do imposto escondido à inflação. Para o devedor, a inflação é ótima. E quem é um dos maiores devedores do mercado, o maior player devedor é o governo. Se ele está fomentando maior inflação, ele está garantindo que a dívida dele vai ser menor. Porque, afinal de contas, o poder de compra da moeda e o poder dele ter que pagar aos seus credores, o valor que ele vai ter que pagar aos seus credores, no final das contas, vai ser menor do que a dívida que ele fez. E muitos governos gostam disso. Isso é uma forma de transferência de riqueza. Há também uma transferência de riqueza direta das categorias mais pobres para as mais ricas, porque moeda não tem um efeito neutro. Quando o governo ele faz lá empréstimos mais baratos via BNDES para grandes empreiteiras, para grandes empresas, né? Aqueles que pegarem o dinheiro primeiro vão se beneficiar, porque os preços estarão constantes.
Mas quando esse dinheiro se espalhar pelo mercado, os preços já terão se reajustados. E aqueles que pagarem, que receberem por último, vão já pegar o dinheiro com preços reajustados. Quem é que se beneficia nisso? Grandes empreiteiras, grandes empresários, amigos do governo. Quem é que se lasca nisso? Com perdão da palavra, assalariados, incluindo professores, servidores públicos, em muitos casos, sem entrar também em que alguns tipos de servidores públicos têm salários muito acima da média no Brasil, estão entre os 5% mais ricos do mundo, mas a grande maioria não é. E esses serão prejudicados por uma política que acaba fomentando uma alta de inflação. Eu acho que ficou clara essa parte da Selic da inflação, né, Jean, que eu havia colocado. Tem mais alguma coisa que você quer pontuar nisso? Só falar a questão do tripé econômico e dar uma visão para a gente. Não é sempre exato, mas o mercado ele sinaliza para a gente épocas de recessão. E a gente utiliza muito esse tripé econômico para levar em consideração. E seria esse tripé econômico para recessão. Inflação acima de 2 dígitos, taxa Selic alta, acima de 2 dígitos, e a força produtiva a força produtiva da nação acima de 15% desempregado. Então, você junta ali inflação alta, você junta taxa Selic alta e você junta desemprego alto. Esses 3 cenários, quando você tem um cenário muito destoado do outro, você vê e tem uma condição de melhoria. Você acha a externalidade que está acontecendo ali, e o próprio mercado vai assimilar isso, né? Eu não gosto de utilizar, não, mas a mão invisível, só para deixar uma ilustrada aí a mão invisível de Adam Smith, ela tende, mas quando são os 3 pilares, os 3, sinal de recessão, é sinal de abrir o olho. Quando a gente fala isso, o Felipe citou Venezuela, citou Argentina, esse processo ele se dá muito rápido. Ele se dá muito rápido. Não pensem os senhores, um processo de estagnação na economia e de recessão elevada ao ponto de gerar desempregos em massa e fome e falta de insumos para consumo, você ter o dinheiro ali, não ter aonde você ir comprar, o supermercado está vazio, ele é relativamente rápido. Esse processo na Venezuela foi muito rápido. A Venezuela, até 10 anos atrás, era um dos países mais ricos da América do Sul. Esse processo foi com medidas populistas, medidas econômicas totalmente equivocadas, e fizeram a PDVSA, e a estatal deles lá de petróleo, perder-se muito. Consequentemente, vem a bola de neve, essas políticas, e a Venezuela se tornou hoje, e a Argentina indo pelo mesmo caminho, a gente consegue acompanhar. Mas se você vê procurar semelhança entre essas duas nações, Argentina e Venezuela, a artilha é a mesma. Política populista, a taxa Selic, né? E no Brasil a Selic, não sei como é que chama lá nesses outros países, mas a taxa de juros do governo, referencial de juro alta e desemprego alto. Esses 3 fatores, eles levam a crise, e aconteceu nessas duas. O Brasil, ele tem eu não vou dizer uma diferença, mas nós temos um nível de produção e consumo maior, nós temos uma população mais conservadora, não é tão fácil e medidas extremas passem. Então, o Felipe disse mais cedo, e para aprovar uma lei constitucional no Brasil é muito difícil, são votação em 2 casas, em outras 2 casas. Ele citou isso de uma forma ruim, porque o nosso assunto naquela hora lá era mas se a gente for ver o nosso perfil de conservadorismo
nesse sentido, também impede que muitos absurdos possam passar de uma forma rápida. Entendeu? Você vê um governo populista, você vê um governo, um alto índice de aprovação, você vê um governo e tem uma ali no Supremo, tem o Supremo tem uma certa simpatia por esse tipo de político. Essas leis poderiam ser aprovadas também tão rápidas quanto. Então, eu acho que isso é um freio, não sei se o Felipe concorda, mas, ao meu ver, também é um tipo de freio para medidas totalmente e acelerariam essa venezuelização brasileira, eu vou utilizar essa palavra. Então, a gente tem esses três fatores. Então, para 2022, o tripé, o nome eu citei, ele continua. Então, por isso a previsão, ao meu ver, falei mais cedo, taxa Selic a 13%, recessão econômica, e o dólar vai ser manipulado pelo governo até onde ele aguentar, porque a gente aumentou, e se diz no governo brasileiro âmbito flutuante, é o mercado que determina, é uma falácia, porque o governo intervém sempre comprando e vendendo dólares. Então, ele fala, ele não intervém, mas se ele sobe demais, ele vai lá e eme um monte de dólar para baixar o preço, ou se ele fica abaixo do esperado também, tem tempo que isso não acontece, ele vai lá e compra um monte. Então, ele manipula ali a mesma coisa, só que, nesse momento, ele só está perdendo reserva, porque não está adiantando o suficiente como adiantaria. Então, a minha previsão, eu não gosto de falar previsão, parecendo astrônomo, né? João Bidu, mas a minha perspectiva é que para esse ano de 2022, o Brasil ainda esteja em processo de recessão. Sou bastante conservador em cima disso, porque eu não vejo nenhum tipo de cenários e mudem isso. Eu só vejo cenários para piorar ainda, porque nós ainda temos, a gente só vai ter ano mesmo até novembro. Novembro e dezembro vai ser um grande feriado, como o Felipe falou mais cedo. E nós temos eleição em outubro e temos Copa do Mundo em novembro. Então, o Brasil vai parar já por causa disso. Você pega ali outubro, eleição, a gente não sabe o rumo que essa eleição vai tomar ainda, está tudo muito confuso, o mercado não gosta de confusão. Toda vez que o mercado se sente inseguro, ele vai tirar o dinheiro do país e vai guardar em países mais seguros. Então, a taxa de juros americana alta do jeito que está, por causa do processo inflacionário, todo mundo vai tirar o dinheiro onde tem segurança e vai jogar o dinheiro em títulos mais seguros. Então, você, aliada a esse tripé econômico totalmente apontando para a recessão, sabendo que a gente tem ano de processo eleitoral em outubro e Copa do Mundo em novembro, eu não vejo como o Brasil saia dessa condição que estamos vivendo hoje. Só se acontecer alguma coisa fora da curva ou uma externalidade. Felipe? Não, então, eu citei aquela questão para demonstrar os custos de transações institucionais e que isso faz toda a diferença na hora de você propor qualquer tipo de política pública. E talvez, inclusive, isso é o que também, ao mesmo tempo que o Brasil flerta com determinadas políticas públicas de consequências horríveis, a gente olha muito para o abismo, mas de repente a gente não dá o passo à frente. Lembre-se, o Brasil já esteve na posição da Argentina por várias vezes, e por exemplo, na década de 90, o Brasil conseguiu sair bem e a Argentina entrou numa crise que podemos dizer que até hoje ela não tenha saído, né? Aqui existe uma explicação, porque eu não acho até por que o Brasil está longe de virar uma Argentina ou uma Venezuela. Justamente por conta do custo de transação política, se você aprovar esse tipo de emenda. Para chegar ao nível da Venezuela, você tem que se preocupar principalmente com a força das instituições, se elas estão enfraquecidas o suficiente para que alguém tome o poder. Isso já estava acontecendo na Venezuela desde o Chávez. É por isso que tem que tomar muito cuidado, porque ditaduras e autoritarismos, eles não vêm muitas vezes de uma vez. Eles sobem ao poder por processos democráticos. Isso é preciso ter esse cuidado.
e observar como as instituições estão reagindo de maneira